E uma coisa que eu queria deixar mais claro aqui é que, apesar da gente ter que seguir as regulamentações e isso parecer um processo burocrático, chato e enjoado, a função do comitê não é ser punitiva, não é ser restritiva, pelo contrário, né? Então, assim, a gente está tentando justamente fazer esses cursos para falar sobre os documentos obrigatórios, sobre como que deve ser redigido o termo de consentimento livre esclarecido, quais as informações mínimas no projeto, para ver se a gente reduz essas pendências e acelera o processo de avaliação. Isso ajuda tanto a gente, enquanto comitê, quanto aos pesquisadores no processo de desenvolvimento da pesquisa, né? Olá, pessoal. Nós estamos aqui para mais um Papo Entre Nós. Vamos conversar sobre algo muito importante para as pesquisas científicas no Instituto Federal Fluminense e no Brasil, que é o Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos. E quem vai conversar com a gente é a professora Débora Horta, do nosso campus Itapiruna e coordenadora do Comitê de Ética. Muito obrigado por estar aqui, Débora. É um grande prazer. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, né? É muito importante para a gente esse espaço aqui de divulgação do Comitê de Ética, tá? E estamos aí, né, para esclarecer as possíveis dúvidas da comunidade. Agora, Débora, sempre antes da gente conversar sobre o assunto, a gente conversa sobre a pessoa. Conta pra gente quem é a professora Débora, um pouquinho da sua trajetória, como é que você chegou aqui no IFE, dentro do IFE. Conta um pouquinho da sua vida. A Débora é cria do IFE, né? Eu fiz técnico. Você estudou aqui? Eu fiz técnico, fiz tecnólogo. Técnico em que área? Técnico em mecânica. Técnico em mecânica? Eu também fiz técnico em mecânica aqui. Depois eu fiz o tecnólogo em manutenção industrial. Que legal. E aí, logo que eu me formei, no ano seguinte, eu passei para ser professora substituta no Campo Centro. Que barato. Fiquei um tempo no Campo Centro, atuei no Pronatec. Depois eu fiz o concurso, passei para atuar como professora de mecânica lá em Itaperuna. Aí estou lá desde junho de 2012. Bastante tempo, né, Débora? Nesse período, consegui fazer o mestrado em pesquisa operacional e inteligência computacional na Cândido Mendes. E aí já atuei na coordenação do curso de eletromecânica e mecânica no campus Itaperuna, né? E aí atuei também na coordenação da área de mecanografia lá e recebi esse convite para atuar como coordenadora do Comitê de Ética o ano passado, né? O nosso pró-reitor ligou para mim, me convidando. E aí eu falei assim, vamos tentar, né? Vamos ver o que vai dar. Obrigado pelo seu sim, tá? Em nome de nossa instituição, em nome dos pesquisadores, em nome dos estudantes que produzem conhecimento, seja no seu trabalho de final de curso da graduação, seja nos mestrados e no nosso doutorado, na especialização. Tanta gente que precisa do carinho, do trabalho, da responsabilidade, do compromisso de vocês. Débora, então, antes da gente falar sobre esse comitê de ética, explica pra gente o que é o comitê de ética em pesquisas com seres humanos. Então, o comitê ele é um colegiado interdisciplinar e independente. Esse colegiado ele tem função consultiva, deliberativa e educativa, né? Ele foi criado inicialmente para defender os interesses dos participantes de pesquisa. Quer dizer, aquele que é pesquisado. Aquele que é pesquisado, exatamente. Que, entre aspas, é o objeto de pesquisa. Isso, porque a gente tem, historicamente, relatos de muitas atrocidades que foram cometidas em função do progresso científico. Muitas delas durante a Segunda Guerra. Então, se a gente procurar na literatura, a gente vai encontrar diversos casos de experimentos com seres humanos que cometeram atrocidades em nome do progresso científico, né? E aí, então... Na época do nazismo, tantas coisas horripilantes, né? Sim, como que um ser humano consegue lidar com o outro. É só imaginando que o outro não é um semelhante. Pesquisas que eram feitas com crianças, sem autorização oficial de pais ou responsáveis, né? Pesquisas com
quem estava na guerra e, sabe, já diante daquela situação toda de guerra, ainda ter que ser submetido a um projeto de pesquisa sem saber o que ia acontecer com ele. Mas eu acredito também, sabe, Débora, assim, eu não tenho essa informação, mas imagino, né, porque quando passou a ser obrigatório o comitê de ética, a partir de quando nas pesquisas? A primeira resolução que aconteceu aqui no Brasil foi em 1996. Não tinha guerra nessa época, né? Sim. Quer dizer, no Brasil, né? No mundo, infelizmente. A gente tem outros documentos, né? Declaração de Helsinki, Declaração de Nuremberg, que vieram lá do exterior, mas no Brasil isso começou a ser difundido e implantado com a resolução de 1996. Porque nós, provavelmente, né, Débora, nós vimos agora com a pandemia todos os ciclos de trabalho com pessoas voluntárias que se colocam para fazer os experimentos científicos tão importantes. Se você não tiver um rigor de acompanhamento e de critérios, né? Eu imagino que pela exploração financeira, pela um conjunto de ambições que infelizmente também tem nas sociedades, né? Nós, seres humanos, ao invés de ser tratados como sujeitos de direito, somos tratados como objetos na forma mais pejorativa, né? Da fala e do significado, né? Então, assim, é muito importante. E quais são as funções, então, de um comitê de pesquisa? Então, assim, a principal função, então, é justamente salvaguardar o direito dos participantes e garantir a dignidade desses participantes, né? E aí, a gente tem que revisar, então, todos esses protocolos de pesquisa que envolvam tanto a utilização de dados de seres humanos, quanto dos próprios seres humanos, ou até de material biológico, por exemplo, né? E aí existem resoluções específicas para essa área, tá? É bem complexo, hein? É bem complexo. E aí, então, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa aqui, um trabalho, por exemplo, um estudante, e ele quer ir numa escola fazer um trabalho para saber a opinião dos professores sobre um determinado assunto, dos estudantes sobre um determinado projeto. Esse tipo de pesquisa que eu vou ter que coletar informações de pessoas, né? No caso que eu estou citando da escola, esse trabalho também precisa de passar no comitê de ética nosso aqui, de pesquisas com seres humanos? Precisa sim, principalmente se ele for lidar com menores de idade. Essas pesquisas que envolvem pessoas menores de 18 anos, você tem que apresentar uma justificativa de por que você não pode escolher outro público. Entendi. Porque, a princípio, a resolução recomenda que todas as pesquisas sejam desenvolvidas com indivíduos de liberdade plena, com consciência para poder tomar decisão autônoma. Então, uma criança ou uma pessoa que tem capacidade reduzida, né, ou que se enquadre, por exemplo, em situações como que fazem parte de exército, aeronáutica, né, elas precisam de autorizações extras, né, como a autorização dos responsáveis, autorização da instituição, né? E aí essas pesquisas também precisam passar, sim, pelo comitê. Débora, agora me explica como é que... Porque, assim, é muito recente o Comitê de Ética de Pesquisa com Seres Humanos aqui do nosso instituto, né? Como é que aconteceu esse processo? A partir de quando começou a funcionar? Desde quando vocês começam a se mobilizar para que ele ocorra? Porque, por exemplo, se as pesquisas, e boa parte das pesquisas que nós fazemos na instituição, né, vão lidar com pessoas, né, muitas delas, coleta de informações e provavelmente sigilo que precisa ser resguardado, né, a gente precisava submeter para outras instituições, comitê de ética de outras instituições. E aí nós começamos aqui. Conta um pouquinho da história do nosso comitê de ética. Olha, essa história começa até antes do convite, né, para que eu fosse coordenadora. Em 2020 ainda, tá? A Pró-Reitoria de Pesquisa sentiu a necessidade de instaurar o comitê de ética no Instituto. E aí, para que esse cadastro fosse feito na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que é a CONEP, foi necessário primeiro que se estabelecesse uma comissão para a elaboração do regimento interno.
Então, uma vez elaborado... Que não era o comitê, era uma comissão ainda. Não era o comitê. Sim. Essa comissão elaborou o regimento interno. Esse regimento foi aprovado pelo Conselho Superior do Instituto e foi aprovado pela Comissão Nacional de Ética. Após essa aprovação, em setembro de 2021, então o processo começou em 2020. Sei. Em setembro de 2021, a Pró-Reitoria de Pesquisa envia ofícios às direções de cada campi para poder solicitar a indicação de um titular e um suplente para a representatividade de cada um dos campos do Instituto. Em outubro, aberto um edital para chamada pública para a participação dos membros externos, membros da sociedade civil organizada. Porque o comitê tem pessoas de fora também. Tem. Atualmente, ele tem 28 servidores do Instituto, entre docentes e técnicos, né? E 6 membros representando, da então todos os nossos campos estão representados exceto lá? Itaboraí e... Porque é novo, né? Se eu não me engano, Maricá. Entendi. Os demais... Todos têm representação. Tem representação. 28 pessoas e mais 6 colegas externos. Mais 6 externos. É difícil coordenar. Desses externos, nós temos 2 do Conselho Municipal de Saúde, Sei. porque é exigência da CONEP, né? Entendi. E, Débora, começa, então, o comitê funcionar este ano, 2023. Qual é a vantagem de ter um comitê de ética na instituição? Então, Porque, assim, deixar de fazer pesquisa porque não tem um comitê de ética, em tese, você continua fazendo, porque existem outras instituições, já há uma rede de comitês de ética. Mas qual a importância de ter aqui na nossa instituição? Além de tornar mais fácil o acesso do pesquisador ao comitê, caso ele tenha alguma dúvida ou alguma solicitação a ser feita, isso também contribui para a qualidade das pesquisas, né? E para a discussão do papel da pesquisa, tanto no desenvolvimento da instituição, como no desenvolvimento da sociedade, né? Então, isso ajuda a gente a validar as pesquisas e garantir que o pesquisador fez uso, né, de todos os princípios éticos durante o seu estudo. E vocês têm também o papel de orientar os pesquisadores. Vamos dar um exemplo. Vocês analisam os processos que são submetidos, né? Então, por exemplo, eu sou pesquisador. Eu posso, tendo comitê de ética na minha instituição, eu posso submeter... Ao invés da minha, eu posso submeter a outra, ou quando tem na instituição, eu sou obrigado a submeter na instituição? Quando você submete o projeto na Plataforma Brasil, existe um campo que você deve selecionar a instituição ao qual você está vinculado. Sim. Se essa instituição possui um comitê de ética, o seu projeto automaticamente é direcionado para esse comitê de ética. Se ela não possui, seu projeto vai diretamente para a Comissão Nacional e ela direciona esse projeto geralmente para o comitê mais próximo da sua região. Sim. A não ser que esse comitê esteja, né, com excesso de trabalhos a ser revisado. Então, quer dizer, ter um comitê de ética agiliza também os processos internos, né? Sim, com certeza, bastante, né? E além, então vocês julgam esses processos, mas vocês têm um papel também de conversar com os pesquisadores ou ter uma agenda de conversa, no caso dos nossos campi, com os pesquisadores, falando sobre a importância da ética na pesquisa, quais são os regimentos, os regulamentos, orientações. Isso é também papel do Comitê de Ética, ou o Comitê de Ética, nesse caso, ele apenas é para avaliar se aquela pesquisa atende aos critérios éticos de um processo? Tem uma parte também de orientação ou só de avaliação? Então, além da avaliação, a gente também avalia denúncias de infrações éticas, principalmente se essas denúncias envolvem riscos aos participantes, né? E aí, se necessário, a gente tem que encaminhar essas denúncias aos órgãos competentes para averiguação. E, sim, como eu comentei no início, uma das funções do comitê é o papel educativo. Então, a gente tem, sim, que fazer essa divulgação de como que funciona, de quais são os procedimentos para submissão, quais são os documentos obrigatórios. Já deu tempo para fazer isso? Então, a gente preparou inicialmente uma palestra de orientações gerais, que já ocorreu no Campus Itaperuna no dia 3 de maio, né? E a gente já está terminando de fazer o cronograma com as datas dos demais campi do Instituto. Legal. E, para além disso, a gente está preparando também mini cursos,
né, voltados para a capacitação dos servidores e dos estudantes de graduação e pós-graduação, de forma a reduzir as pendências que a gente encontra nesses projetos e automaticamente tornar mais célere o processo de avaliação, porque toda vez que a gente avalia e emite o parecer final e esse parecer volta para o pesquisador, se foi reprovado, a gente nem usa esse termo, a gente usa o termo não aprovado, ele tem que submeter um projeto novo, porque aquele ali, se ele foi aprovado, é porque tem algum óbice ético que não pode ser superado. Se ele foi aprovado, o pesquisador segue, mas ele pode ser classificado como pendente. E esse classificado como pendente volta para o pesquisador com a lista de todas as pendências que foram encontradas. E aí a gente utiliza a Resolução 466 de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, a Resolução 510 de 2016, também do Conselho Nacional de Saúde, e a Norma Operacional 001 de 2013. Esses 3 documentos fundamentam as nossas avaliações. Então, toda vez que o pesquisador recebe o nosso parecer, ele recebe o trecho de cada resolução que indica a existência daquela pendência no projeto. E aí, o projeto vai... o colegiado delibera que o projeto foi avaliado como pendente e o pesquisador deve sanar todas as pendências enviando para uma nova avaliação no comitê. Né? Entendi. Agora, Débora, tira uma dúvida minha. Assim, graduação tem um trabalho de final de curso, especialização, mestrado, doutorado. Então, uma instituição nossa que tem até o doutorado, né, é muito importante. Nós temos 7 mestrados e 1 doutorado. Então, ter um comitê de ética, eu acho que complementa, né, esse arcabouço de apoio ao pesquisador, à pesquisa, à produção de conhecimento. Mas, provavelmente, alguns cursos técnicos, eu não tenho muita certeza, mas se também tiver um trabalho de final de curso, também, e que lida com pessoas, vou dar um exemplo, nós temos o curso técnico em farmácia, o curso técnico em enfermagem, o curso técnico, por exemplo, eu acho que turismo, e lá eu vou precisar fazer uma pesquisa com pessoas no sentido de entrevista. Também no nível técnico é necessário passar pelo comitê de ética? Se o caráter for pesquisa, sim. Os únicos trabalhos que não passariam seriam trabalhos exclusivamente com intenção de ensino e treinamento. Tá. Se tiver finalidade de pesquisa, ele passa. Então, por exemplo, um projeto de extensão. Eu vou fazer um trabalho de extensão com uma comunidade de pescadores na Lagoa de Cima. E, como resultado, eu vou fazer uma pesquisa de avaliação de alguma questão relacionada ao projeto. Esse projeto de extensão, que eu também faço uma pesquisa no sentido de opinião, ele precisa passar também pelo comitê de ética? Se os resultados forem ser divulgados como resultados de pesquisa, sim. Se não... Se for sair de um artigo, numa publicação... Isso acontece bastante aqui no Instituto, né? Os professores, eles iniciam com um projeto de pesquisa e extensão e no meio do processo, eles acham que aquilo ali pode ser um projeto de pesquisa. Aí eles têm que submeter ao comitê de ética. Entendi. Então aqui já tem um divisor de águas, né? Tudo aquilo que eu pegar de informação de pessoas para uma publicação, para dar publicidade em algum meio, para que isso aconteça e eu preserve a garantia do sigilo, o anonimato e tantas outras coisas que não possam, de alguma maneira, colocar em risco a reputação ou a história de vida de uma pessoa, ele precisa passar pelo comitê de ética. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Porque a gente fala comitê de ética em pesquisa e não, às vezes, associa que dentro de um projeto de extensão ou de um projeto de uma disciplina, e ficou ótimo esse assunto, vamos publicar na revista tal, vamos mandar para um congresso. Então, neste caso, necessariamente tem que passar pelo nosso comitê de ética. Tem. E aí, o que pega nesse caso? O comitê só avalia projetos que não tiveram a etapa de coleta de dados iniciada. Se a coleta de dados foi feita,
Esse trabalho, ele não pode virar um projeto de pesquisa. Ele teria que ter sido passado pelo Eu não comitê posso publicar isso. Se você tiver intenção de que isso seja publicado, você tem que submeter ao comitê antes. Porque se você já fez a coleta de dados, o que a gente, enquanto comitê, pode fazer para evitar que você tenha alguma infração ética? Porque a infração ética ocorre na etapa de coleta de dados. Se ela já terminou, qual é a nossa função? Nossa, isso aumenta a complexidade. Eu acho que não, eu acho essa orientação é muito importante, sabe, Débora? Estão aqui chamando a atenção dos nossos educadores, dos nossos estudantes, né? Quando a gente já tem uma perspectiva, né, da possibilidade desses dados, na dúvida, dessa atividade poder gerar uma publicação, até para compartilhar esse conhecimento e esses achados, né? A gente precisa estar atento com relação a isso. E aí, Débora, esse papel que vocês estão fazendo de ir aos campi, conversar com as comunidades, é super importante, né? Então, o Comitê de Ética, ele, além de agilizar os procedimentos, né? Porque eu tenho esse comitê na nossa instituição, o contato com os avaliadores, né? Mas também a parte de formação da nossa comunidade acadêmica para estar atenta, né, com relação a essas atividades. Agora, Débora, como é que, assim, o trabalho de vocês, né? Como é que se dá o processo de avaliação? Tem um volume muito grande? Como é que isso acontece? Acontece todo mês? Acontece a cada 2 meses? Como é que vocês avaliam, né? Se reúnem para avaliar? Isso se dá do ponto de vista individual? Como é que é esse processo? Explica para a gente. A orientação da CONEP é de que as reuniões ocorram pelo menos uma vez ao mês, né? Só que isso varia muito da quantidade de trabalhos que a gente tem na plataforma e da data em que esse trabalho foi submetido. Vamos supor que hoje seja dia 1º. Eu submeti um projeto na plataforma hoje. O secretário do comitê, ele tem até 10 dias para recepcionar esse projeto. Então, contando o dia 1º, esse prazo se encerra no dia 9. Ele recepcionando esse projeto no dia 9, sei lá, 9 de abril, não sei, né? A gente tem 30 dias para emitir o parecer final para o pesquisador. A partir do dia 9, aceite, do dia 9. Do aceite da documentação completa. Sim. Porque pode ser que nesse dia 9 a documentação dele apresente pendências e ele nem seja encaminhado para a relatoria. Ele volta para o pesquisador para ele já sanar. Quer dizer, o secretário já checa ali. Já faz uma filtragem inicial. Entendi. De assinatura de folha de rosto, dados do comitê que tem que constar no termo de consentimento, algumas coisas o secretário já consegue filtrar. Hoje o nosso secretário é o nosso colega Júlio, né? Isso. Que está fazendo um trabalho muito bom. Ele iniciou bem recente, está em treinamento ainda, mas ele está pegando rápido. Que legal. O Júlio é uma pessoa muito especial, o esposo da Sara, que também foi nossa aluna, que hoje está no tribunal. Eu não sei se enfim, na região do Nordeste, né? E é muito legal, um casal muito especial. E eles estão com um filho pequeno também. Eu sei disso, né? Um desafio. A mãe da Sara, também nossa colega, né? Foi servidora nossa aqui, era da UF, veio para cá, uma pessoa também muito... A Sara eu conheci quando eu era aluna do IF, a gente fez parte do coral, né? Aí eu conheci ela naquela ocasião. Ela também explorou várias experiências aqui. Mas aí, conta aí. Aí o Júlio, o secretário, pega, avalia, pode voltar, ou então dá um prosseguimento do processo. Vamos supor que tenha sido aceita toda a documentação, ele indicou no dia 9 de abril essa aceitação e fez a indicação do relator. A gente tem 30 dias para poder emitir o parecer final. Quando chega ao final desses 30 dias, o pesquisador recebe. Se tem pendência, o pesquisador tem mais 30 dias para responder essas pendências. Entendi. E voltar para a gente. Quando esse projeto volta para a gente, o prazo dele conta do 0 de novo. Entendi. Então, é muito importante que o pesquisador, quando ele redige o projeto, que o cronograma dele preveja, no mínimo, 60 dias para avaliação. Então, mais uma observação aqui para os nossos pesquisadores, sejam eles servidores da casa, sejam eles estudantes, nós temos que pensar no cronograma uma janela de 60 dias. No mínimo 60 dias. Para que a gente possa iniciar os trabalhos de pesquisa. Porque, atualmente, a nossa reunião ordinária, ela acontece sempre na última quarta-feira útil de cada mês, né? Então, por exemplo, a nossa reunião de maio estava prevista para o dia 31 de maio.
Só que, em função de impedimentos da coordenação, minha e da vice-coordenadora, a gente antecipou essa reunião. Então, assim, a princípio, ela acontece na última quarta-feira útil de cada mês. Sim. Mas a gente tem imprevistos, pode ser que ela seja alterada. Lógico. Além disso, a gente, dependendo do dia em que o projeto foi submetido e do prazo com que ele tem que ser encerrado, a avaliação tem que ser finalizada, a gente tem que marcar reuniões extraordinárias. Então, atualmente, a gente está tendo quase que uma reunião quinzenal, né? Entendi. Uma reunião a cada Tem um 2 trabalho semanas. grande, então já agradecendo a você, agradecendo a todos os colegas que se dispuseram para estar no comitê, sejam da nossa comunidade ou externos. Muito obrigado em nome da instituição, em nome dos pesquisadores, dos estudantes, como o trabalho de vocês permitem uma agilização, um aprimoramento do processo de produção de conhecimento na nossa instituição. É muito legal. Agora, uma curiosidade. Nesse tempo, é pouco tempo que vocês estão, vocês já... como é que é o nome? Não é rejeitado, Não né? aprovado. Não aprovado. Não aprovado. Já teve algum não aprovado? Tem. O que tem... E o que assim, você percebe que as pessoas cometem equívocos? O principal fator que tem não aprovado os projetos agora é o cronograma. Porque quando o cronograma... A Plataforma Brasil, ela tem um erro grave. Ela obriga o pesquisador a colocar uma data fixa de início e final de cada etapa. Sim. E aí, quando ele indica uma data para a etapa de coleta de dados e chega na nossa avaliação, essa data já passou, para a gente, esse projeto já foi feito. Entendi. E Então, que não pode. A gente é obrigada a não aprovar então, esse projeto. Então, atenção, que todos estão nos assistindo, cronograma é fundamental. Então, tem que levar os 60 dias. Então, é melhor. E aí, a recomendação é que esse cronograma seja feito com base na Carta Circular 061 do Conselho Nacional de Saúde. Essa carta... Isso, onde eu encontro todas essas... No site da plataforma, todas essas resoluções. No site da Plataforma Brasil. Então, Plataforma Brasil tem todos esses dados para a gente poder acessar. O site é plataformabrasil.saude.gov.br. Tá. Né? Lá tem as resoluções, as normas... Então, como é que deve ser feito um cronograma que você falou, de acordo com essa orientação? O cronograma, ele tem que ser feito com base apenas no mês. Por quê? A plataforma vai te exigir uma data. Tudo bem. Mas o que o comitê, pelo menos o comitê do CEP Fluminense, está considerando é o cronograma que vem no projeto. Tá. Ou que vem como anexo ao projeto. Sim. Né? Esse cronograma, se ele vier com apenas um mês, sem uma data fixa, fica mais fácil para o pesquisador. Porque o pesquisador precisa garantir no projeto dele que ele vai esperar a aprovação do comitê para iniciar a pesquisa. Perfeito. Isso tem que estar garantido no projeto do pesquisador, que ele só vai iniciar a etapa de coleta de dados após a aprovação do comitê. Você sabe o que você me lembrou aqui? Eu estava conversando, enquanto representando o nosso instituto e o CONIF, com a Embaixada de Portugal. E muitas pessoas vão para Portugal e com visto de turista. E lá em Portugal começam a trabalhar e lá eles vão tentar o visto de trabalho. Mas a embaixada fala assim, nunca vá para Portugal, se você vai trabalhar, com visto... porque se você vai com turista e você vai para lá para estudar ou você vai lá para trabalhar, você já tem que pedir o visto porque eles entendem que alguma coisa nesse sentido, que você estando lá com visto é como se você estivesse tentando burlar o sistema. É alguma coisa nesse... Posso ter uma pequena imprecisão aqui, mas é algo nesse sentido. Né? Não vai porque o visto de... Ou melhor, Portugal não precisa de visto. Você pode ficar 90 dias sem visto. E lá você tenta o seu visto para permanência, é isso. É porque para a comunidade europeia, a maior parte dos países, quase todos, você não precisa de visto. Então você vai para lá e depois tenta o visto lá, mas você já estando em Portugal. E eles consideram isso como uma espécie de burlar esse processo. Não deixa de ser um obsético. E aí mas muitas vezes é a não orientação também, pode ser. Por isso é importante a informação, né? E a gente sabe que muitas pessoas já estão num momento difícil, juntaram todas as suas economias, venderam suas coisas e foram tentar a vida.
E, infelizmente, nem todos têm o sucesso. Alguns têm, outros não têm, né? Mas isso aqui eles chamam, né? Se você vai para lá para estudar, não vá primeiro como turista, que vale 90 dias, e depois continua. Isso gera uma dificuldade, né? Mas, enfim, então, também aqui, no caso da pesquisa, a gente não tem um cronograma que indique que você começou o processo de pesquisa sem antes ter sido aprovado. Isso é uma falta grave, né? E é causa de não aprovação. E aí o pesquisador, claro, tem direito a um recurso. Ele pode entrar com recurso e dizer, né, que a coleta de dados não foi iniciada, Entendi. Que foi apenas um desajuste do cronograma em função da agenda do comitê, né? E se ele garantir que essa coleta não foi iniciada, cabe a gente acreditar na palavra do pesquisador, porque ele tem que ter, né, a ética de ser transparente no que ele está dizendo. Nós não podemos inverter a lógica, né? Chegou hoje, infelizmente, para alguns casos, nós somos culpados até que se prove o contrário, né? Mas o princípio de vida em sociedade, o princípio jurídico brasileiro, né? Você é inocente até que prove o contrário, né? Então a gente tem que imaginar que as pessoas são éticas e que pode ter havido uma falha, naturalmente. E uma coisa que eu queria deixar mais claro aqui é que, apesar da gente ter que seguir as regulamentações e isso parecer um processo burocrático, chato e enjoado, a função do comitê não é ser punitiva, não é ser restritiva, pelo contrário, né? Então, assim, a gente está tentando justamente fazer esses cursos para falar sobre os documentos obrigatórios, sobre como que deve ser redigido o termo de consentimento livre e esclarecido, quais as informações mínimas no projeto, para ver se a gente reduz essas pendências e acelera o processo de avaliação. Isso ajuda tanto a gente, enquanto comitê, quanto aos pesquisadores no processo de desenvolvimento da pesquisa, né? Não há dúvida, não há dúvida. E eu até sugiro, sabe, eu estou falando como professor, eu atuo também no mestrado, oriento alguns estudantes, né? Então, até quando tiver oportunidade e vocês estiverem divulgando, provavelmente o Zé Augusto vai fazer isso. Inclusive, é uma informação importante, o Zé Augusto, nosso pró-reitor, foi indicado com uma outra colega de um outro instituto, pelo CONIF, para fazer parte da construção do Programa Nacional de Pós-Graduação, que é um orgulho para a gente. O Zé é uma pessoa muito talentosa, muito competente, muito zelosa, né? Isso traz um orgulho, né? Mostrando que o Instituto Federal Fluminense tem pessoas desse quilate, né? E agradecer também a você por essa dedicação e assim a todos que estão lá nos ajudando a produzir conhecimentos de maneira ética, de maneira proba, que é muito importante, né? Nós vamos agora assistir, né, o que está acontecendo no IFE, né, e daqui a pouco a gente volta para fazer o encerramento aqui com a professora Débora. As equipes do Campus Avançado Maricá, que disputarão os Jogos Intercamp do IFE 2023, já começaram a treinar. A previsão é que o IFE Maricá dispute o GINIFE nas modalidades de handball, futsal, vôlei de praia, atletismo, basquete, xadrez e tênis de mesa. Professores e técnicos administrativos do IFE podem participar do processo de revisão do regulamento da atividade docente. A minuta do rádio está disponível para contribuições até o dia 15 de junho na plataforma Participa IFE. Para acessar a plataforma, basta informar o ID IFE digitando o número do CPF e a senha de acesso. A 26ª Olimpíada de Astronomia e Astronáutica contou com a participação de 81 estudantes dos cursos técnicos do campus Itaperuna. O objetivo é estimular o interesse pelo estudo da ciência astronômica entre os mais jovens. A Essência Editora publicou a 6ª edição da revista Cadernos de Extensão. O periódico traz artigos e relatos de experiências que abordam os mais variados temas da extensão, desenvolvidos por extensionistas de diferentes regiões do país. Ele está disponível para leitura no site da editora. O IFE, por meio da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura, Esportes e Diversidade, promoveu o lançamento do programa Corredor Cultural Nacional, que vai ampliar a oferta de programas culturais nas instituições públicas de ensino superior. Também foi anunciado o 2º Congresso de Fotografia com o tema Patrimônio Cultural Brasileiro. Os interessados poderão se inscrever até o dia 17 de julho.
A 28ª Semana do Saber Fazer Saber vai acontecer nos dias 30 e 31 de agosto no Campus Centro do IFE, com várias atividades para o público. Os interessados em submeter projetos poderão realizar a inscrição até o dia 16 de junho. Essas e outras notícias você encontra no portal do IFE e também nas nossas redes sociais. Débora, chegamos ao final. Muito obrigado pelas informações aqui importantes, né, com relação ao Comitê de Ética, à produção de conhecimento, aos processos de pesquisa. Julgo que todos os professores que trabalham, que orientam alunos na nossa instituição, devam assistir, né, ou deveriam assistir às palestras e às orientações do nosso Comitê de Ética. É muito bom ter um Comitê de Ética aqui na nossa instituição, como eu falei, isso fortalece, isso fecha aí o arcabouço, né? Não basta só oferecer os cursos, né, promover a pesquisa, mas também a gente precisa fazer isso da maneira mais razoável, mais proba possível. Deixa a sua mensagem final aqui, né, sabendo que quem está nos assistindo são professoras e professores, nossos estudantes. Antes de eu deixar a minha mensagem final, eu queria falar sobre o atendimento do comitê, que a gente não falou. Pois não. A gente não falou. A secretaria do comitê, ela funciona... Quer dizer, quando alguém quiser conversar com o comitê, precisa de informação, como é que faz? Ela funciona segunda, terças e quintas, das 13 às 19 horas, quartas e sextas, das 8 às 14 horas. Sim. O atendimento ele pode ser por telefone, o número é 22 2737 5607. Eu vou pedir que todas essas informações você passe para a gente, que nós vamos colocar no texto de comentários aqui da nossa entrevista, tá? Tá, joia. E aí ele também pode ser feito presencialmente na secretaria. A secretaria funciona no campus Guarulhos e está sediada no bloco G, segundo andar. O bloco... Nesses dias de funcionamento está lá? Nesses dias e horários. Tá. Os demais dias, o atendimento ele pode ser feito pelo e-mail. CEP, né, Comitê de Ética em Pesquisa, CEP, @iff.edu.br. Tem uma página específica? Já tem uma página? Não, a gente ainda está com a aba dentro do site do IFE, tá, né, que é a aba de pesquisa. Lá dentro tem o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos e tem também o de usos de animais, né? Mas a gente vai solicitar aí um domínio específico para o comitê. Legal. Aí uma observação importante com relação a esse funcionamento da secretaria é no dia de reunião. Quando as reuniões acontecem no turno da manhã. Então, quando tiver reunião toda no última comitê, quarta-feira do mês, quarta-feira na parte da manhã, tem a reunião. Isso. E aí, durante essa reunião, o secretário vai estar envolvido na reunião, redigindo a ata. Não então, vai poder fazer não o vai atendimento. ter atendimento presencial. Tá certo. Então, geralmente, nesses dias, o atendimento vai ser após o meio-dia. Tá né? ótimo. E quando a gente falou dos trabalhos que devem ser avaliados, Sim, né? A professora Heloísa Turcato, do IFE Sul de Minas, quando ela fez a nossa avaliação, a nossa capacitação, né, em abril de 2022... Eu esqueci de perguntar isso. Vocês passam por uma capacitação? Sim, a gente passa por uma capacitação. Geralmente, um comitê de ética que já está em atuação... mais amadurecido, oferece o curso de capacitação para os demais comitês. É uma rede mesmo, né? Sim. E aí, ela falou comigo a seguinte frase: se você precisa pedir autorização a alguém para realizar alguma etapa da sua pesquisa, então o seu trabalho precisa ser avaliado pelo Comitê de Ética. Perfeito. Né? É Então, uma boa bússola. Para além disso, as exceções à regra estão listadas no artigo 1º da Resolução 510, do Conselho Nacional de Saúde. Então, se quiser primeiro consultar as exceções, é só acessar a Resolução 510 que você vai saber. E a gente tem um documento que a gente chama de parecer de mérito. Esse parecer de mérito, o pesquisador solicita pelo e-mail, a gente envia para ele, ele preenche e, de acordo com as respostas dele, a gente vai dizer se ele precisa ou não submeter esse projeto ao comitê. Entendi. Antes mesmo dele submeter na plataforma. Né? Entendi. Então, isso já também é uma ferramenta que pode evitar que alguns submetam sem necessidade. Qualquer dúvida, entre em contato com o nosso comitê de ética, com o nosso secretário ou com alguma de vocês. Sim. As informações vão estar aqui no comentário. Quer deixar mais uma mensagem final? Eu queria agradecer novamente, né, a oportunidade de participar. Agradecer em especial aos colegas servidores que estão participando desse comitê,
A gente está percebendo que não é uma coisa fácil de se fazer, Lógico. que demanda bastante tempo. A maioria dos nossos colegas está com uma carga de trabalho alta. Então, assim, esses dias eu até conversei com eles a respeito disso, pedi a compreensão deles nesse sentido. Então, eu queria deixar registrado aqui a minha gratidão, não só no meu nome, mas eu sei que em nome da instituição, né? Com certeza. Com relação a essa dedicação que eles estão tendo. E dizer que a gente está aí para ajudar e não para dificultar. Para ser uma barreira, tá? né? Vocês querem ser ponte. Isso. A gente está aí para ajudar e não para dificultar. E precisando, gente, o atendimento com a coordenação ele pode ser agendado pelo e-mail com antecedência mínima de 4 dias. cep@if.edu.br. Isso. A antecedência mínima de 4 dias, a gente consegue fazer um agendamento. Que bom. E eu consigo marcar um horário, se for o caso, de ser o atendimento pela coordenação. Que ótimo. Mas a gente tem uma vantagem muito grande, que o nosso secretário é formado na área de Direito. O Júlio Então, assim, ele está a par de todas as resoluções, de tudo, e eu acho que ele vai dar conta do recado sozinho. Que bom. Então, muito obrigado. Né? Na próxima semana nós vamos ter um outro papo entre nós. Aqueles que pegaram pelo final, eu julgo importante assistir desde o início, informações valiosas aqui da professora Débora, a nossa coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Então, para nós que produzimos conhecimento, seja em todos os níveis, né, de formação que nós temos aqui na nossa instituição, fez um projeto, esse projeto vai coletar informações de pessoas, isso vai ser publicado ou pode ser publicado, tem que passar antes pelo Comitê de Ética. Não podemos cometer, né, vamos chamar de gafe, mas enfim, A imprudência, né? Isso, chamar de? Imprudência. Vamos fazer uma atividade que deveria antes ser criteriosamente vista se ela atende ao rigor da ética com pessoas, com sujeitos, como deve ser feito. Então, na próxima semana, nós vamos ter um outro papo entre nós. A todos que nos assistiram, muito obrigado. E deixa aí um comentário se você tem uma sugestão de pauta para outros papos entre nós, tá bom? Muito obrigado, professora. Obrigada, eu agradeço. Show. Muito bom.